Deus é bom, apesar de todos esses reveses, de tantas coisas que nós temos visto aí, nós sabemos que Deus é bom e Deus não muda a sua natureza. E a natureza de Deus é ser bom. Ele é bom, né? Nós somos tocados, nós somos ministrados, nós somos levados a manifestar atos de bondade, pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. E o fruto do Espírito é amor, e isso está na pessoa de Deus. Deus é amor. E não há para onde fugir. Em tudo que aconteça e tudo que acontecerá, sempre Deus continuará sendo bom. Bom e fiel. Bom, fiel e justo. Amém? Portanto, nós precisamos realmente ter essa consciência e não deixar que nada possa abalar a nossa convicção no caráter, nessa personalidade, né, que distingue o Senhor e que deve nos distinguir também, né, porque esse amor de Deus, esse amor verdadeiro deve existir em nós, essa bondade, né, ela deve existir em nós, essa justiça, o senso, não só o senso de justiça, mas a justiça do Senhor deve realmente se manifestar através das nossas vidas. Ontem eu estava um pouco angustiado, no sentido de trazer uma palavra hoje para vocês. Não era uma angústia, nada assim, que pudesse deixar a gente, né, desesperado, né, mas querendo realmente trazer uma palavra de Deus para vocês. E quando acabou a live, ontem fiquei um tempo ainda orando diante de Deus. E aí fui deitar, minha esposa já estava dormindo, eu deitei e acordado ainda, não conseguia dormir e comecei deitado na cama, continuei orando, pedindo a Deus uma palavra, que o Senhor me desse uma palavra, que o Senhor pudesse me dar uma palavra para eu compartilhar com vocês, uma palavra que vem de Deus mesmo, porque a gente quer compartilhar não aquilo que a gente pode intuitivamente perceber, né, uma percepção humana, uma dedução humana, mas que a gente possa ter a preocupação de falar, e principalmente quando a gente fala para a igreja, quando a gente fala para as pessoas, que essa palavra não seja do homem, mas seja uma palavra de Deus, e essa palavra se mova e possa realmente fluir através do homem, mas sempre sendo palavra de Deus, uma palavra de poder, uma palavra que nós temos orado e que o poder de Deus se acompanhe a palavra, não seja uma palavra só vazia. E certamente se a palavra de Deus não volta vazia. Isaías diz, a palavra do Senhor não volta vazia. Ela vai cumprir aquilo ao qual o Senhor a designou. E eu peço a Deus que não seja diferente hoje, que nós possamos realmente compartilhar essa palavra hoje aqui com vocês. A pastora Cristiane esteve trazendo uma palavra na quarta-feira, e eu estava aqui sentado ouvindo, e realmente, meus irmãos, quem não ouviu aquela palavra, eu sugiro, ouça a palavra da pastora Cristiane de quarta-feira, que foi realmente uma palavra que encheu meu coração de alegria. Eu até brinquei com ela. Eu não gosto de ver você pregando, não. Mas ontem você pregou muito. Você falou, ela olhou quase que... ela é realmente usada por Deus, né, de uma forma muito extraordinária. E todos nós somos, né, porque Deus não faz acepção de pessoas. Louvado seja o Senhor por isso. Abra sua Bíblia, por favor, meu querido. Em Isaías 35. Como eu falei para vocês, eu estava pedindo a palavra a Deus. Fechei os olhos e veio Isaías 35. Mas logo depois de Isaías 35 veio, sabe como aquela coisa que parece um degradê, passa um, passa o outro. Jeremias 35. Eu falei, isso é brincadeira, né?
Isaías 35, Jeremias 35. Eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça. E aquilo ficou, e eu levantei e fui na sala pegar para ver o que significava, o que Deus estava falando. Olha, e realmente Deus está falando. Depois você leia, né? A gente vai ler aqui Isaías 35, e eu não vou ler Jeremias 35 para não alongar, né? Mas vou fazer um breve resumo e juntar, né, o que Deus quis falar através dessa palavra de Isaías 35 com Jeremias 35. Por incrível que pareça, mesmo capítulo. Lá em Isaías 35, a palavra de Deus diz assim: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sarom. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ela vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Pois as águas arrebentarão no deserto, os ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele, os fiéis, o remanescente de Deus. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Pai, realmente, Deus, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai, e que o Senhor venha realmente mover o Teu Santo Espírito, ó Pai, que pelo poder do Espírito Santo, o Senhor venha falar e ministrar a todos nós, ó Deus, inclusive ao que fala, Senhor. Nós sejamos tratados, renovados, curados, abençoados por Ti, animados, ó Deus, que nosso coração seja de gozo, a nossa boca de alegria, ó Deus. Uma palavra tão linda, ó Deus, que Tu tens para nós nesta noite. Abençoa-nos, ó Deus, e tudo seja para a honra, para a glória e louvor do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. A felicidade na Sião futura. A Ingrid estava falando aqui no Salmo 123, né, falando da Sião, da nova Sião. E a palavra de Deus, a gente olha para essa palavra aqui, a gente vê realmente, né, um mover da presença de Deus extraordinário, em que tudo aquilo que era caos, que era dor, que era sofrimento, que era desalento, que era desvantagem, Deus, com a sua presença, traz uma visão, um anúncio de que as coisas serão diferentes daqui em diante.
em que as coisas não só serão diferentes daqui para diante, e a gente poderia imaginar, mas serão diferentes como? As coisas serão melhores. As coisas serão de uma forma em que nós ficaremos, como a Bíblia fala, como quem sonha, porque a presença de Deus, a vontade de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus, tudo que o Senhor deseja é que verdadeiramente nós possamos viver felizes, alegres, contentes. E esse texto de Isaías, no capítulo 35, a minha Bíblia é aquela que tem subtítulos, fala a felicidade na Sião futura, uma projeção da Sião, da cidade de Deus, do povo de Deus, dos remanescentes, daqueles que são fiéis ao Senhor, e aqueles que se mantiverem fiéis ao Senhor, verão a felicidade que vem do Senhor. E quem é que não quer ser feliz? Quem é que não quer que essa felicidade chegue hoje? Não é verdade? Nós vamos orar aqui, estamos num dia de oração, quantos pedidos têm sido colocados, que a gente olha para alguns deles, só um milagre de Deus, não é verdade? E o que cada manifestação da graça do poder de Deus, atendendo, acolhendo nossa petição e trazendo a solução, o que isso produzirá em cada um de nós de alegria. Vai ter gente que vai estar literalmente, como a palavra diz aqui, ó, saltando, né? Saltando de alegria, ó. Os coxos saltarão como os servos. Olha só. Os coxos saltarão como servos. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como os servos e a língua dos mudos cantará. Olha só, um louvor que não existia antes, em que os mudos trarão tal alegria, tal a presença do Senhor. E a gente vê aqui, olhando para esse texto, e cada versículo, a gente observa quanto Deus deseja realmente operar isso. Não futuramente, não para muito tempo adiante. Mas se eu, como pai, eu quero que o meu filho e aqueles que eu amo sejam abençoados hoje, eu não quero esperar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Quem quer esperar a felicidade para frente? Nós queremos felicidades hoje, amém? E nós precisamos dessa felicidade, dessa alegria de Deus hoje para nossas vidas. E Deus está dizendo, eu quero fazer isso. Eu tenho isso para vocês, porque essa é a minha vontade, esse é o meu desejo, este é o desejo do meu coração. Em Jeremias, no capítulo 29, Deus fala para nós algo muito interessante. Eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, eu diria dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha só, para dar o fim que desejais. Não é o fim que eu desejo, não. É o fim que desejais, aquilo que vocês estão pedindo, aquilo que vocês estão apresentando diante de mim, eu quero realizar. Eu quero trazer isso à tona. Eu quero trazer isso à vida. Eu quero concretizar. E nós sabemos que muitas das nossas petições, se não todas as nossas petições, nós dependemos de Deus, de confiar realmente no Senhor, né? Que Ele sabe o desejo do nosso coração. Ele sabe quando você vai para o banheiro e chora sozinho lá no banheiro, tomando o seu banho. Quando você vira na cama e o seu esposo está do lado, você vira para o outro lado e chora sozinha muitas vezes, ou o esposo. Você está fazendo comida, enfim, está andando na rua,
No domingo, ontem eu estava aqui na igreja, e em um determinado momento, eu comecei a chorar. E a máscara é bom que ela disfarça um pouco, né? Aí a gente dá uma subida assim, ninguém vê, né? E a gente pode chorar, tentar esconder o nosso choro, mas a gente não consegue esconder o nosso choro de Deus. E essa felicidade que Deus deseja trazer para você, para todos, inclusive para o ímpio, que não conhece o Senhor, essa felicidade, você que me ouve agora, você que não entregou a sua vida para Jesus, essa felicidade que Deus tem não é só para nós, que aceitamos a Jesus como o único e eterno Salvador de nossas vidas. Essa felicidade Ele tem para você também, Ele tem para todos, porque a palavra de Deus diz que Ele não faz acepção de pessoas. Deus é bom, Ele é bom até para os ímpios, Ele é bom para justos e injustos. A chuva cai sobre justos e injustos, ela não faz diferenciação. A chuva molha a horta, a plantação do ímpio e daquele que não é ímpio. E Deus deseja nos encher de gozo, de alegria. Deus deseja realmente renovar as nossas forças. Deus deseja ampliar a nossa fé, a nossa visão. Deus deseja que nós possamos voltar para Ele, nos humilharmos, nos arrependermos das nossas falhas, dos nossos pecados. E a palavra de Deus diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A felicidade do povo de Deus e da igreja é decorrente de uma fidelidade ou de uma vida em fidelidade a Deus. E aí, eu já vou introduzir Jeremias 35, né? E você pode estar perguntando: pastor, e Jeremias 35, o que tem? A gente vai chegar lá. Porque a Jeremias 35 fala justamente da fidelidade de um povo, de uma gente, que não eram os do povo do Senhor, mas que temiam a lei do Senhor, os recabitas. E é algo impressionante como esse povo respeitava a lei. Um povo que não tinha a ligação, nem tinha a vida de comunhão que deveria existir do povo de Israel, o povo escolhido do Senhor, em ver as manifestações de Deus, em ver realmente os livramentos do Senhor. E quantas coisas, quantas histórias lindas e maravilhosas da manifestação do poder de Deus. Quantas histórias lindas e maravilhosas você tem na sua vida da manifestação do poder de Deus? Quantas? Você tem histórias lindas e maravilhosas para contar? Se você não tem, Deus quer te dar. Deus teu vai parar. Mas eu tenho certeza que pelo menos uma história você tem para contar. Se não, muitas histórias. Porque Deus, Ele está sempre se renovando. Ele está sempre agregando. Ele está sempre através, como lemos, cantamos aqui, rompendo em fé, né? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda que as lutas venham, né? Isso não serão maiores do que o meu Deus. As adversidades nunca será maior do que o meu Deus, do que o teu Deus, do que o nosso Deus. Um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que é contigo todos os dias. Não é dia sim, não é dia não. Ele é todos os dias contigo. E a gente precisa realmente nos voltar para Deus, como esse povo, os recabitas, né, eles eram fiéis em relação aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus. Nós vamos chegar lá. Jesus é a ponte para alcançarmos esta vida gloriosa, né? Jesus é o caminho. Aqui no texto de Jeremias, de Isaías, fala no versículo 8 sobre um caminho. E ali haverá um bom caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. E o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo louco. Ou seja,
O imundo não passará por ele. E o imundo, meu irmão, é o imundo. Seja ele justo ou povo de Deus, seja ele não povo de Deus. É o imundo. Aquele que está sujo, aquele que está em pecado. Aquele que está contrariando o mandamento da palavra de Deus. Esse não passará por este caminho santo. Veja bem, e nem o louco errará esse caminho, portanto. E Deus é tão maravilhoso, né? Que a gente pode achar que o louco, o cara é louco, o cara não vai acertar, não vai dar com o caminho. Não, mas Deus fala, nem o louco. O imundo não entra por esse caminho. Mas o louco não errará o caminho de Deus. Glórias a Deus. Que Deus maravilhoso. E a gente sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, através de mim. Ninguém chega ao Pai através de Jesus Cristo. E nós precisamos realmente entender que Jesus é a ponte, Jesus é a ligação, Jesus é o elo. Jesus é realmente tudo em que nós devemos calcar a nossa vida, basear a nossa vida e buscar a vida nele, porque ele não só é a ponte de ligação com o Pai, mas ele é vida, vida abundante, e ele é a verdade que tem fugido, a verdade que muitos têm negligenciado. Em Isaías, vamos ler aqui em Mateus 26, Mateus 22, 16. Mateus 22, 16. A palavra de Deus nos fala algo muito interessante. Enviaram os discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade. Se te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Deus não olha a aparência do homem, Deus olha o coração. Amém? Deus olha o coração do homem. E Deus nos chama, e a palavra de Deus nos chama para preparar um caminho. Isaías 43 diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. O que é o ermo, meu irmão? O que é o ermo? Endireitai no ermo, endireitai no lugar despovoado. O ermo é o lugar despovoado, o ermo é o lugar que te afasta, é um lugar solitário, é um lugar que não tem ninguém, não há companhia, é um lugar que te isola do convívio social, é um lugar que você fica isolado, afastado. Será que você faz alguma alusão aos nossos dias de hoje? Em que você possa estar vivendo afastado, isolado? Será que a pandemia tem nos isolado, nos afastado? Tem, não tem? Mas o que a palavra de Deus diz? Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo. Eu creio que esse é um tempo de Deus, para que nesse isolamento, nesse afastamento, Deus venha falar a cada um de nós como nunca falou, porque Ele está preparando a cada um de nós, a igreja, para vivermos esse futuro glorioso de Sião, essa felicidade de Sião. Aleluia! Nós precisamos realmente perceber, pedir a Deus que nós não deixemos passar nada e, ouvindo a voz de Deus, nos acertarmos os nossos caminhos. Lá em Isaías, no capítulo 49, nós temos outra informação, 49, 19, que diz assim, pois
quanto aos teus lugares desertos e desolados, e a tua terra destruída, agora tu, ó Sião, certamente serás estreita demais para os moradores, e os que te devoravam estarão longe de ti. Olha só, os que te devoravam, o que eram contra você, os que vinham se levantar contra você. E aí a gente pode pensar tudo o que é e que tem se levantado contra nós. Tudo. E o que tem se levantado hoje contra o mundo é esse vírus, é esse Covid, né? Mas Deus fala que até a Covid, o vírus, os adversários, seja o que for, eles serão devorados, serão colocados para longe de ti. Para longe de ti. Deus realmente deseja transformar os nossos caminhos. Isaías 49, 11 diz: transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteadas. As minhas veredas, o caminho estreito, o rumo, a direção, será elevada, para que todos vejam, para que todos possam ver qual é a direção que eu estou apontando, que eu estou dando para vocês. Deus não deixará você sem informação, Deus não deixará você sem direção, Deus não deixará você sem um caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. A palavra que resume tudo, Jesus. Nós precisamos realmente ser um com Jesus, assim como Jesus é um com o Pai. E Ele mesmo falou: Pai, todos que Tu me deste, eu não perderei nenhum deles. Eu não perderei nenhum deles. Não deixarei que ninguém se desvie, não deixarei que ninguém possa desandar, que ninguém venha se perder, ainda que se perca uma, esteja e fique fora do aprisco, Deus deixará as 99 no aprisco, irá buscar aquela que se desgarrou. Conclusão: Deus quer todos nós junto dele. Deus tem um plano de felicidade futura para cada um de vocês. Aleluia! Isso não é bom? Isso é motivo de alegria, saber que Deus tem um plano de felicidade futura, um futuro próximo, não um futuro de anos, mas um futuro próximo. E eu não quero aqui pensar, né, ainda porque a Bíblia fala, né, um dia igual a 1000 anos, ou 1000 anos igual a um dia. Eu não quero pensar nisso, mas Deus tem um plano que é presente, porque Ele sabe até onde você pode suportar, até onde você pode resistir, até onde você pode aguentar. E Deus quer romper as represas das águas que fluem, das águas da bênção, das águas que se derramam, que te dessedentam, que trazem vida, como uma terra seca que é morta, que plantação nenhuma pode nascer, mas quando as águas passam, a chuva serôdia vem, a chuva temporã se manifesta, passa a haver vida naquele lugar, e se você lançar a semente, vai dar fruto, vai crescer. Deus não quer que você desista dos frutos da sua vida. Deus quer manifestar algo realmente que só Ele pode fazer. Mas isso tudo, meus irmãos, isso tudo que Deus quer fazer, e Ele tem falado, e a gente precisa realmente acordar para isso. A gente tem falado repetidas vezes que Deus, isso que está acontecendo é como se Deus estivesse apertando, né, a nossa alma, o nosso coração, é como se Deus estivesse nos espremendo, nos constrangendo, para levar a presença do Senhor a
a uma conversa que talvez nunca você e eu tenhamos tido. Uma conversa de pai para filho. Sabe aquela conversa de pai para filho? E a conversa de pai para filho é legal, né? Porque o filho abre o coração e o pai abre o coração, né, para o filho. Ninguém esconde nada, ninguém bota nada debaixo do tapete. Há uma cumplicidade, há uma confiança completa. É meu pai, é meu filho. Nós podemos ter essa conversa com Deus e a gente sabe que o verdadeiro arrependimento, ele só pode abrir e acontecer para cada um através de um caminho de comunhão com Deus. Se eu não tiver comunhão com Deus, se você não tiver comunhão com Deus, você não vai saber, né, do que você precisa se consertar. Em Mateus, no capítulo 3, no versículo 1 ao 12, não vou ler todos, mas João Batista foi tomado pelo Espírito Santo e começou a pregar, começou a falar ao povo. E qual era a tônica de João Batista? Qual era a palavra de João Batista? Que deve ser, e eu creio que é a mesma palavra que Deus está martelando hoje. É como um martelo, né, na bigorna, afiando a espada, afiando, né, moldando a tua vida ali, preparando você como uma espada de Deus, que é a palavra do Senhor para ser lançada, para penetrar nos corações, nas almas. Uma espada que divide alma do espírito, juntas e medulas, essa espada que entra e que faz a diferença, e que não sangra para a morte, mas sangra para a vida. Aleluia! Porque ela manifesta a presença do sangue de Cristo. Quando nós nos arrependemos, meus irmãos, há dor, há sofrimento, há sangramento. A palavra de Deus diz que o Espírito geme com gemidos inexprimíveis. E nós sabemos que a toada de João Batista era uma, senão outra: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E Isaías 40, no versículo 3, diz: vós do que clama no deserto, preparais o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a vosso Deus. Aplanai, endireitai as veredas, endireitai os caminhos, os montes serão transformados. Tudo aquilo que era obstáculo, tudo aquilo que era impedimento, tudo aquilo que era barreira para você alcançar, chegar aonde você tinha que chegar e alcançar, Deus vai remover, Deus vai aplanar. Deus vai fazer com que esses montes, essas barreiras se tornem planícies, em que você possa enxergar e ver ao longe, porque se você tem uma montanha na tua frente que te impede de chegar, e muito mais ainda que te impede de ver, você olha para o obstáculo, e se você não for uma pessoa perseverante, de fé, não, vamos encarar, né? Você não vai. Mas Deus diz que Ele vai aplanar, Ele vai remover esses montes, Ele vai aplanar, vai tornar a superfície, planície. Ele vai fazer com que a coisa seja facilitada para você e para mim, para que nós possamos chegar aonde que nós temos que chegar. E nós só chegaremos aonde nós temos que chegar com a presença de Deus. Com a presença de Deus, confiando que Deus é por nós, confiando que a palavra de Deus é poderosa, confiando que se o louco não errará o caminho, muito menos nós erraremos o caminho. Porque nós vemos que muitas coisas concorrem para que nós erremos o caminho, para que nós deixemos de fazer a vontade de Deus, errando o alvo, errando o caminho, pegando atalhos, tentando dar um jeito, tentando apressar as coisas. Mas não é do meu jeito, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. E nós sabemos que
há muitas coisas que concorrem contra a palavra de Deus na nossa vida. Em Provérbio, no capítulo 18, versículo 2, a gente tem a seguinte informação: o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Sabe aquela pessoa que não para pensar, para medir as palavras, para refletir, né? Mas não, ele quer, né? Esse externar o exterior parece, não sei se vocês têm a mesma sensação, mas a sensação que eu tive, que eu tenho aqui, parece que a pessoa quer vomitar tudo para fora, quer botar tudo para fora, quer externar tudo. E nem sempre nós podemos colocar tudo para fora. Nós temos que ter sabedoria. E eu diria que nem todos nós podemos compartilhar o nosso interior. Temos que ter sabedoria. Mas não é só o entendimento que luta, que tenta realmente nos levar a um comportamento insensato, mas o prudente também, no Provérbios 12, 2, diz algo também sobre esta situação em que nós vemos, por Provérbios 12, 16, diz assim: a ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que quer dizer isso? Eu diria assim: o prudente engole sapo. O prudente oculta a afronta. Se você é afrontado, se você é insultado, se você é, de alguma forma, provocado a ira, humilhado, oculte. Não é isso que a palavra diz? Será que a gente pode entender isso? Oculte a afronta. Não pague na mesma moeda. A palavra de Deus: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E a gente não pode dar a César o que é de Deus. Ou melhor, dar a César o que é de César. Nós podemos sim dar a César o que é de Deus, mas não podemos dar a César o que é de César. Aquilo que o ímpio muitas vezes nos insulta a fazer, mexe com a gente, com nossos brilhos, nós temos que realmente manifestar a essência de Deus. E o caráter de Deus é, resumidamente, Deus é amor. Deus é amor. Se vierem bater na tua face, o que diz a palavra de Deus? Dê a outra face. É humilhar-se. É humilhar-se. É humilhar-se. É um comportamento de mansidão. É um comportamento de resignação diante de Deus. É um comportamento de quem confia de que Deus é por mim, de que Deus é aquele que cuida de mim, que Deus toma a minha causa, que Deus é o meu juiz, Ele que faz justiça, Ele que vai à frente, Ele que vai abrindo caminhos e portas para que eu possa vencer, para que eu possa prevalecer. É Deus sempre à frente. Eu não posso me colocar à frente de Deus. Eu tenho que saber qual é o meu lugar, e o meu lugar é totalmente na dependência do Senhor. Então, se Deus não for, disse Jacó, eu não saio daqui. Se Deus não me abençoar, eu não saio daqui. Se Deus não for comigo, não me abençoar, eu não dou um passo, porque Deus tem que estar comigo. E aí eu me lembro da palavra de quarta-feira de obediência, que muito foi falado. O assunto, na verdade, ele não se define, né, por uma inteligência. É uma questão de atitude, né? Você pode ter um QI altíssimo, mas não é a tua inteligência que vai fazer a diferença. É a tua atitude que vai fazer a diferença. Pense bem, ouça-me bem.
Não é a tua inteligência. É a tua atitude diante de Deus. O que Deus quer que você faça? Essa atitude é que faz toda a diferença. Para Deus, os que andam longe dele são loucos, mas para o mundo são os fiéis que são loucos. A gente vê lá em 1 Coríntios 1:20, o que diz 1 Coríntios 1:20? A palavra de Deus diz: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tomou Deus louca a sabedoria do mundo? Mas o mundo acha que nós somos loucos. Eles pensam que nós somos loucos. E aí eu quero agora fazer uma ponte com o trecho de Jeremias, que eu já adiantei aqui para vocês. Desse povo que deu um exemplo de fé ao povo de Israel, ao povo de Deus, né? Um povo que tinha instruções próprias, que tinha regulamentos próprios, mas que obedecia a lei, que obedecia os mandamentos de Deus. E é lindo. Abra comigo lá em Jeremias, no capítulo 35, só para saltar algumas coisas, ainda que a gente não leia tudo, mas realmente é lindo a manifestação desse povo em temor à palavra de Deus, em temor àquilo que eles aprenderam, apesar de ter instruções próprias. Os recabitas não eram como nômades, eles viviam em tenda, né? E ali, perto do povo de Israel, se afastavam, né, e montavam as suas tendas. Eles não tinham casa própria, não tinham fixação, não tinham lugar, terra. Eles eram nômades. Eles viviam, né, indo de um lugar para o outro. Quando vinham os amigos, buscavam um refúgio, um lugar seguro, muitas vezes Jerusalém. E Deus usou a Jeremias para provar a fidelidade desse povo e mostrar que esse povo era fiel àquilo que eles tinham como ordenamento, como mandamento, como instrução para as suas vidas, mas não só isso. Em relação à palavra de Deus, e o texto lá em Jeremias 35 diz o seguinte: o Senhor manda ao profeta preparar uma situação aqui. Diz a palavra de Deus, palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras e dá-lhes vinho a beber. Vinhos a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho. Ou seja, eles prepararam um ambiente, convidaram os recabitas, né? Botaram aquele banquete ali, taças cheias de vinho, né? Um bom vinho, né? Copos cheios, e lhes disse: bebei vinho. Disseram para os recabitas. E o que eles disseram? Olha só o que eles disseram, minha gente. Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, Jonadab foi um servo que Deus usou para ajudar a Jeú para vencer aqueles povos que estavam oprimindo naquela época Israel. Povo de Baal. E esse Jeú chamou a Jonadab: você tem coração sincero? Você, né, tem um coração puro diante de Deus? Você me ajuda nessa guerra? E o cara, né, que tinha temor pelas palavras de Deus, pelos mandamentos de Deus, se colocou disponível para ajudar Jeú. E eles saíram para a guerra e dizimaram, né, todos os filhos de Baal.
Fizeram uma reunião, fecharam o lugar, chamaram todos, como se fosse um sacrifício, um culto sacrificial. Deixaram alguns de fora preparados, tiveram ali aquela coisa toda, tudo combinado. E o resumo da ópera é que todos os filhos de Baal foram exterminados. E esse Jonadab estava junto com o rei Jeú. E aí ele diz: Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós nem vossos filhos. Não edificarei casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra e que viveis peregrinando. Em que viveis peregrinando. Se você olhar e ver lá no Antigo Testamento, você vai ver que alguns princípios, né? A gente vai ter lá em Números, no capítulo 6, versículo 1 a 3, Juízes 13 a 4, Daniel, no capítulo 1, versículo 6, que eles se negaram a beber vinho. Os nazireus, eles se consagravam a Deus e eles não bebiam vinho. Não era só o corte de cabelo. Eles não bebiam vinho, bebida forte. Você olhar lá em Números, eu não vou ler aqui, são muitos textos. E esses homens tinham o desejo, o intento no coração deles era de consagrar a Deus a vida deles, de ter um comportamento que o povo de Israel não tinha. Você está entendendo aonde eu quero chegar? Nós temos lá em Isaías 35 a felicidade, a promessa de Deus, uma vida de felicidade, em que tudo que era desgraça, que tudo que era tristeza, em que tudo que era sofrimento, que era dor, vai ser transformado de uma forma extraordinária. A gente viu aqui que coxo vai dar pulo de alegria, que mudo vai cantar louvores ao Senhor, que cego vai ver e vai se pular de alegria. A plantação, a terra vai produzir, vai florescer, a manifestação da presença de Deus vai vir no meio do povo. Ali em Isaías já estava dando sinais do Jesus, daquele que viria, que nos redimiria de todo pecado, que morreria por nós pelos nossos pecados. Algo maravilhoso, algo que essa felicidade não pode existir sem a presença de Jesus Cristo na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Porque tudo se resume em Jesus. Em Jesus não há vida fora de Jesus. Porque foi Ele que pagou o preço. E esses homens, mulheres, filhos, os filhos tinham temor a Deus. Coisa que o próprio povo, que devia ter um temor dobrado, triplicado, não tinha em relação à palavra de Deus. É triste isso, não é? É triste isso. Será que a gente está vivendo esses dias? Será que Deus está falando com a igreja esses dias? E a palavra de Deus que a gente vem, a gente move daqui, move ali, voltai, arrependei-vos, arrependei-vos. Eu nunca vi um discurso tão presente, tão forte como o de João Batista, como nos nossos dias de hoje. Arrependei-vos, arrependei-vos. Porque é chegada a hora, o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos, arrependei-vos. Se conserta com Deus, meu irmão. Se conserta com a sua esposa, se conserta com teu filho, se conserta com seu marido, se conserta com seu pastor, se conserta com quem você tem que consertar. Se arrependa, peça perdão, arrependei-vos. Mas não fique fora, porque esse futuro de Sião, essa felicidade de Sião é para você, é para mim, é para todos nós. Nós não podemos ficar de fora, e Deus não quer que você fique de fora. Deus quer que a manifestação e a presença dEle seja tão forte na tua casa, que você seja usado para ministrar sobre a tua família. Outro dia, outro seja usado para ministrar, o teu filho seja usado para ministrar sobre o pai e a mãe ministra, o pai ministra outro dia, o filho ministra. Há a presença de Deus constante na casa, a presença de Deus que vem e que quando nos reunimos, o Espírito Santo se manifesta e nós vamos ver coisas extraordinárias que nós nunca vimos.
que nós nunca vivemos, que nós nunca experimentamos. Por isso que eu tenho no meu coração a certeza, a convicção de que nós passaremos e viveremos um avivamento como nunca se viu na história. Eu creio nisso de todo o meu coração, minha gente. Eu creio que nós vamos viver esse avivamento. A gente precisa realmente voltar para o Senhor. E Deus é tão bom, mas Deus não é só tão bom, Deus é bom. Deus é totalmente bom. As pessoas, Deus tem o poder. Não, Deus não tem o poder, Deus é o poder. Deus é poderoso, por isso que fala, Deus é todo poderoso. O poder reside em Deus. Deus nos dá poder através do Espírito Santo. Mas Deus, Ele é o poder. O Espírito Santo é o poder. Jesus é o poder. E não há outro poder maior do que o nosso Deus. Não há outro maior, mais todo-poderoso do que o nosso Deus. E Deus, na sua infinita graça, bondade, misericórdia, amor, Ele diz aos recabitas, lá no versículo 18 do capítulo 31 em diante, a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes aos mandamentos de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou. Olha só, um povo que guardou os preceitos que um homem ordenou. Não foi o Deus que ordenou, foi um homem que ordenou. E nesses preceitos estavam os preceitos e mandamentos de Deus. Porque esse homem tinha um coração sincero diante do Senhor. E ele temia ao Senhor. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Será que isso tem um peso de glória para você? Será que você quer isso para o teu filho? Será que você quer isso para a tua família? Será que você deseja isso para o teu vizinho? Para aqueles que não conhecem o Senhor? Nunca faltará um da tua casa, nunca faltará, que esteja na minha presença. Aleluia. Só basta um, meu irmão. Só basta um que esteja na presença de Deus, totalmente para fazer a diferença. Só basta um totalmente mergulhado na presença de Deus, totalmente dependente de Deus, humilhantes diante da mão poderosa do Senhor, realmente conectado, realmente uma vida santa, reta. Só basta um, para que o avivamento venha. Deus não precisa de multidão, ou de multidões. Deus precisa de um. Esse um pode ser você. Esse um pode ser eu. Esse um podemos ser nós. Esse um pode ser que se reverta em nós, e é isso que nós queremos, que nós, o corpo de Cristo, a igreja, venha realmente manifestar essa presença do Senhor, que a gente parece que não sente mais, está longe. Parece que a gente fala e que Deus não ouve, parece que a gente fala e que Deus não está ouvindo, que Deus está dormindo, que Deus está de braços cruzados. Há pouco tempo a gente falou aqui, aquela tragédia que os pais morreram e deixaram 4 filhos, aí a serva do Senhor falou, onde estava Deus nessa hora? Aí eu me lembro da palavra, eu estarei convosco até todos os dias, até a consumação do século. Onde está Deus? Deus está aí contigo. E a palavra de Deus diz que nós somos o quê? Santuário do Espírito Santo. A pergunta é, e que não quer calar, Deus está dentro ou Deus está fora? Na igreja de Laodiceia, Deus estava à porta.
Nós tivemos lá na Turquia, lá onde era a igreja de Laodiceia. Meus irmãos, a palavra de Deus que era uma igreja rica, próspera, e realmente era linda, devia ser uma obra linda. Tudo de mármore, um negócio impressionante. Num monte, num lugar alto, em que você olhava, via a campina, via uma vista maravilhosa, algo realmente extraordinário, lindo, lindo, lindo. Eu fico imaginando aquela construção linda, de pé, tudo de mármore, tudo de mármore. E Deus estava fora da igreja. A pergunta é: Deus está fora ou Deus está dentro? Se Ele está fora, é hora de abrir a porta, deixar Ele entrar, para que a presença venha. Amém? Nós queremos a presença de Deus, amém? Nós não queremos a presença e a manifestação do homem. Não é na minha força, não é na tua força, não é no meu braço forte, não é na minha inteligência, não é na minha capacidade, mas na minha atitude, na minha dispensação, do meu coração com Deus, que o Espírito Santo me move a ter uma atitude que, como se Jesus estivesse aqui, nós estaríamos tendo a mesma atitude que Jesus teve. É isso que Deus quer. Manifestar essa presença gloriosa dEle, do Filho dEle, através do mover do Espírito Santo. E nós possamos realmente trazer essa glória de Deus para cá, para a terra. Trazer essa glória de Deus para cá, para a igreja. Trazer essa glória de Deus para a presença da tua casa. Em que você entra no teu quarto, você entra na tua casa, você sente a presença de Deus. Em que você passa na rua, as pessoas sentem a presença de Deus. Você já teve essa experiência? Já viveu isso? Que as pessoas estão perto de você e sentem a presença de Deus? Tem algo estranho aqui. Tem uma luz que está brilhando sobre você. Já teve essa experiência? Deus quer fazer isso recorrentemente. Essa presença de Deus, que vem através de uma vida entregue, de uma vida consagrada a Deus, de uma vida realmente despojada de todas as coisas, em que nada nesse mundo muda a nossa variação, nem as adversidades, nem a escassez, se está bom, se está ruim, não importa. A presença de Deus em nós, ela não deixa que essas coisas nos afetem, não deixa que essas coisas minem a nossa adoração, não deixa que essas coisas minem a nossa oração, não deixa que essas coisas minem a nossa intimidade na leitura da palavra de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Não é fome, nudez, nada, não é verdade? Não é isso que é a palavra de Deus? Vamos buscar essa presença de Deus. Nós queremos essa presença de Deus. E eu volto a dizer, a mesma palavra que João Batista disse: arrependei-vos, que é chegada o tempo, o reino está próximo. Arrependei-vos. E a gente pode imaginar o seguinte: quem está ou precisa de conserto, né? A gente não está falando de coisas assim, porque para Deus não tem pecadinho e pecadão, amém? Tudo é pecado, o erro é pecado. Aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nós cometemos, né, seja uma palavra fora de hora, num distrato, né, com o irmão, enfim, tudo isso é erro, é pecado, afasta-nos de Deus, impede que a glória, a presença de Deus venha sobre nós, porque Deus não se mistura, amém? Deus não se mistura. Mas se estamos com alguma coisinha, se uma farpa, seja o que for, e não nos acertamos com Deus, essa glória não vai se derramar. Essa presença de Deus não vai chegar. Você concorda comigo ou não? Vocês concordam comigo? Portanto, é necessário que nós estejamos com a casa arrumada, para que Deus venha encher, e não só encher, fazer transbordar. E aí, quando há o transbordamento, é o sinal em que nós estamos, né, suficientemente, né, plenos do Senhor. Mas não só isso, o transbordamento significa que nós temos não só o suficientemente para nós, mas nós temos o suficientemente para os outros também. E isso é
que Deus deseja fazer, o transbordar do Espírito Santo. Deus quer fazer que você e eu transbordemos do Espírito Santo. Eu não só preciso para resolver os meus problemas, as minhas angústias, as minhas ansiedades, para que eu venha realmente estar pleno do Senhor, mas eu preciso ser instrumento nas mãos de Deus. Se tu uma bênção, disse o Senhor a Abraão, para que muitos venham a ser cheios e venham a transbordar em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos orar então. Vamos orar. Aleluia.